pior que outro dia vai ter morrido esse assunto já de novo. Não, acho que não. Tá, vamos lá que eu acho que começa em... Tá, tu quer começar com Miranda falando ou vamos começar direto com o Eberlin? Tu que sabe, amor. O que que é melhor? É que... Tá, vamos começar com o Miranda, que o Miranda faz uma... A abertura dele é muito boa aqui. Tá. E aí depois... Só que assim, tem muito problema técnico que eu vou ter que pular porque ele fica... Ah, não deram play, ah, não... O cara não bota... O cara que tava cuidando dos slides era um burro, Tá bom. Supostamente. supostamente. Tá, então vamos começar aqui. Marcos Eberlin, evolucionistas versus criacionistas. De novo, um debate que é um show de horror, um show de ad hominem, um show de como O não... que é um ad hominem? Ad hominem é quando tu pega um argumento e o teu argumento para rebater a outra pessoa é só atacar a outra pessoa sem nenhum sentido. Tu não ataca tu não ataca o argumento, tu ataca a pessoa. Ponto. Esse é um ad hominem. Então nós vamos ver isso agora. O Miranda e o Hércules. O Hércules, gostei bastante dele. Achei um cara muito bom. Ele foi o melhor cara do debate. Ele surrou todo mundo. E ele foi muito controlado e conseguiu devolver na mesma moeda. Ele tava muito focado no debate, assim. No final que eles perderam um pouquinho, assim. O Arthur Silva disse, então, o dinheiro pra ele é Deus. Exatamente. 3/8. A realidade versus sobrenatural, né? Que é o artigo do... Nesse primeiro slide aí eu quero mostrar pra vocês a realidade versus sobrenatural. Se vocês assistiram esse corte, não esquece de deixar um like, deixar um comentário aqui sobre quem você acha que tá certo, evolucionistas ou criacionistas. Não esquece também de assistir esse vídeo até o final, deixar um like no vídeo, que é sempre bom, porque ajuda a gente a ser entregues para mais pessoas. E se você assistir até o final, você garante que nós tenhamos um maior engajamento e assim mais vídeos a gente possa produzir para você. Nós estamos largando os cortes todos os dias. Tem corte novo no canal todo dia. Vai ter 2 lives esse final de semana. Tá? Provavelmente quando você tá vendo esse vídeo já acabou, já fizemos as 2 lives. Fizemos uma entrevista com um muçulmano e cobrimos a tarde inteira no sábado, dia 7 de setembro, o Bolsonaro. Sacrificamos a nossa tarde de sábado. Pra ver o Bolsonaro. Bolsonaro capitão, Capetão. tá? Então vamos lá. Bora. Natural, né? Que é o artigo do João, né? Que é a vista a perna cabeluda, né? Onde o João mostra um trabalho assim muito legal, né? Que o sobrenatural muitas das vezes pode ser muito bem explicado por questões naturais e que muitas das vezes escondem até questões de violência, né? Então, apelar para questões sobrenaturais nem sempre é necessário. Muitas das vezes mais vale a pena a gente ficar com os pés no chão e trabalhar sobre a ótica da realidade. Pode passar aí. Então vai precisar de áudio. Pode ser. A Bíblia ela é uma ciência de algum dado humano Tem que pular sem porque deu precisar problema no total vídeo, eles vão passar o vídeo de novo e ele vai falar. Que a boa ciência precisa bater com a palavra de Deus. Se não bater, a gente sabe que tá errada. A palavra de Deus. Que a boa no caso, ciência né? precisa bater Olha, o vídeo, já viu o áudio até mais importante do que o com a vídeo, palavra talvez, de nessa. Deus. Se não bater, a gente sabe que tá errada. Não, tá saindo áudio sem problema não. Terminando o áudio, você avisa a gente, Pedrão. Precisa bater com a palavra de Deus. Se não bater, a gente Ai, meu Deus. sabe que tá errada. Então, quando falam aí de milhões e milhões de anos, e a Bíblia diz que os dinossauros foram criados no 6º dia e eram herbívoros, eles foram criados há poucos anos, milhares, não milhões, e eram de fato Meu Deus, amigo. É herbívoros. muito bom esse Mas- vídeo. A ciência boa tem que bater com a Bíblia. Se ela não bater com a Bíblia, ela tá errada. Então, quando a Bíblia diz Que os que dinossauros os dinossauros foram, eram herbívoros, foram criados no 6º dia, eram herbívoros. Eles foram criados no 6º dia, eram herbívoros. Parabéns, Angélica Obrigada, Ed Aparecida Santos. Duarte Alves, pela assinatura. Obrigada, Ed. Ed Santos que tá nos dando todo o dinheiro dele antes dele morrer sufocado pela fumaça do Manaus. Uhum. Importante. Supostamente. Gente, mas- Gustavo, obrigado pela rosa lá no TikTok. Gabriel, obrigado pela rosa. Valéria Lima pelo chocolate. Andressa pela rosa. Itiele pela rosa. Igor Ferreira. Andressa, Ju Neves. Novaes pelo Heart Me. E Belator 16 pela rosa. Muito obrigado a todos os presentes que vocês estão nos dando aí. Valeu, galera. Ajuda muito. Foi. a gente. Você explicou aí, né? Sobre... Isso. Pode. Ah, ela mandou o e-mail com a foto do Bolsonaro. Eu vou abrindo E aqui. aí, galera, uma das outras coisas que a gente tem que ter em mente é que o Marcos e muitos do design inteligente dizem que não se trata de religião, né? Mas no próprio hino do design, ele tá dizendo a frase haja fé para ser ateu. Se isso daí não tem a ver com religião ou coisa parecida, eu já não sei mais o que tem a ver, né? Então, Opa. em outras palavras, o design inteligência é criacionismo, né, disfarçado, aí é uma religião disfarçada tentando se passar por Eu já ciência. disse, o criacionismo design inteligente é o criacionismo com... Disfarçado de ciência. Não, comendo com garfo e colher. Tá. Vamos ver aqui as imagens do
Da bota do Da Bolsonaro. bota do Bolsonaro. Ai, meu Deus, socorro. Sua avó. Linda, olha isso, cara. Assinado ainda, olha só, Tem que uma tudo. assinatura do Nitor. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa linda, olha só. Bolsonaro Brasil. Botinasbolsonaro.com.br. Bah, Sônia, vai ter que usar todos os dias pra todos os lugares. Eu acho que sim. Ostentar. Ostentar demais. Ostentar, eu tenho uma bota assinada pelo capitão. Capitão. Ciência, ou seja, é uma pseudociência, Como né? é bom ter vó, né? Pode passar aí, meu querido. Queria ter vó. E esse daqui é um e-mail incrível, né, de um dos maiores nomes do design inteligente, que é o Michael Behe, né, onde o próprio Otângelo levou na live do Shaolin, né, verdade ou mentira, o e-mail do Michael Behe dizendo que é razoável acreditar que nós temos sim um ancestral em comum com outros primatas. E aí eu queria saber depois, né, se o Marcos e o Eu João tirei a discordam do bandeirinha, Michael pintei Behe, de né, se isso preto, não é uma razoável, se assinatura. Poxa. Sacanagem. não é possível isso, né? Então, na vez deles, podem comentar sobre isso, se o Michael Behe estaria errado nessa questão. No caso, a gente vai falar Calma aí, de evolução, não atrapalha. Um calma aí. minuto, hein? É, tem Calma aí, que estar no olha tema, só. viu? Isso aí é importante no E- tema da origem da vida, né? Outra questão interessante, galera, pode passar aí, meu querido. Mas com certeza os outros vão se ater ao tema, né? Com certeza. É que também o William Lane Craig, né, ele acredita aí que o Adão e Eva históricos, eles pertenciam a... Esse a gente já viu ao- no canal do... Sim, esse aqui no é um canal dos, de vários, sim, né? o William Lane Craig é um dos maiores apologistas do criacionismo. É que a gente acompanha Design vários inteligente, canais, design inteligente, vários canais ateus, e daí eu não me lembro o nome de todos. Uma Genetically coisa Modified que- Skeptic, Forrest Valkai. Uma coisa que tem que levar em consideração muito importante é que assim, ó, quando se fala, por exemplo, eles vão discutir um monte, eles vão tentar um monte de vezes dizer que a evolução não tem nada a ver com a origem da vida. Só que assim, pro criacionismo, a evolução tem tudo a ver com a origem da vida. Porque... caiu a nossa internet. Caiu? Não, caiu só no Digdoggers. Acho que foi. Boa noite, Bellator. Ahn, Nós temos grupo de WhatsApp, mas é só pra membros do canal. Isso. Membros do canal ou apoiadores no apoia.se barra... Misi Maria, Misi Maria. ou Eu aqui tô vendo do... se voltou ou caiu aqui de do vez aqui TikTok. mesmo. Então tá reconectando, tá vendo? Vou dar uma pausa na live aqui. Só dá uma seguradinha. Conexão estável. A qualidade do vídeo será automaticamente ajustada. Pausar. Vamos tentar voltar com a live aqui. Voltou. Voltamos! Estamos vendo aí, pessoal? Estão nos vendo no TikTok? Estão vendo a gente no TikTok. Então vamos continuar. Tá, De novo, Bellator, nós temos grupo de WhatsApp, mas é pra membros do canal. isso. Para apoiadores, apoia.se barra Misi Maria, membros no clube de canais no YouTube e aqui no assinantes aqui no TikTok. Isso. Assinantes, não seguidores. Me dá um golinho aí que é Tá. A origem da vida está diretamente ligada com a evolução, porque Adão e Eva... Se tu diz que Adão e Eva existiu, tu considera a ideia da evolução. Então, não tem como tu não discutir evolução quando tu discute origem da vida. E esse debate é sobre origem da vida. Tá? Não é sobre evolução, é sobre origem da vida mesmo. Gênero Homo heidelbergensis, né? Então vocês podem observar, pode passar aí, meu querido, que pessoas como Francis Collins, Denis Lamoroux, né, vários outros, inclusive membros da ABC2, né, que é a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, inclusive o Rodrigo, do Mesozoico Zoado, vários cristãos acreditam na evolução, né? Pode passar o slide. Acreditam na evolução, né? E essas pessoas, apesar de suas crenças, não negam a evolução e a ancestralidade comum. Valeu, obrigado. Encerrou os 5 minutos ali, ó. 5 e 1. Mas beleza, fechou então aí. Esse aqui é o Hércules que eu... Ó, só pra deixar claro Ele aqui. parece o pro gente- Barry... Não é Barry o nome dele? É. Eu não sei como falar o sobrenome dele. Que tá do Eternos, aquele do... Sim, do Inesherim lá. tinha combinado de falar da origem da vida, né? Até antes de marcar o debate, tinha falado com o professor de falar de evolução. Ele aceitou, falou que não seria um problema pra ele e em outra oportunidade, né? Então hoje a gente combinou de falar de origem da Mas vida. ali aqui. eles são criacionistas evolutivos. Entendeu? Tá. Eles são criacionistas evolutivos. Ele aceita a criação como a evolução. Não é fora da criação. É o criacionismo evolutivo que é o nome. Beleza, Entendeu? então. Agora sim, rapidinho. eu acho que não tem como tu desconsiderar, porque se tu fala que surgiu Adão e Eva do nada, tu tá falando de origem da vida. Tu tá falando que os animais surgiram do nada. Criacionismo é isso. Essa apresentação do Hércules. Hércules, acho que eu tenho que passar o pendrive pra ele, né? Não colocou pro P do Hércules, É não? porque aqui eu tenho que passar pra ele. Acho melhor o Marquinhos falar. Tá no pendrive? Peraí. Beleza.
Primeira área da química, não vou estender muito aqui para nós não perder tempo sobre isso, mas uma coisa que a evolução trabalha, a teoria da evolução, que não é o evolucionismo, é uma coisa importante de falar. A teoria da evolução trabalha com uma coisa chamada campo profundo, tempo profundo da Terra, e, portanto, você tem uma datação da Terra para que você consiga explicar a origem da vida em paralelo a ela, porque essas coisas estão correlacionadas, você entende? Então, pode passar o slide, por favor. Dá uma puxadinha aí, Arcos, Aí, no microfone. e basicamente o que você observa agora é os chomps, que são os elementos base para a vida: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Eu incluiria também cobalto, ferro, manganês, são importantes também, o cobalto está presente na cobalamina. Então a verdade é que você tem muito mais elemento importante aí, mas estes são os mais abundantes. Por favor, pode passar. Chomps. Além disso, eu suspeitaria que a vida, por exemplo, não pudesse ter sido, entre aspas, gerada por processos que o pessoal considera natural, mas isso é uma coisa que eu posso explicar melhor depois, se ela também não tivesse sido constituída pelos elementos mais abundantes, como por exemplo, nós temos muita água no nosso corpo, que hidrogênio é o elemento mais abundante do universo, o oxigênio é um deles, o carbono também é um deles, então você tem a disponibilidade. Valeu, Chomps. Além disso, você tem uma coisa chamada maleabilidade do carbono. Eu desconfiaria que a vida seria um milagre e eu não conseguiria nem pelo menos tentar, entre aspas, especular, fazer algum experimento se nós fosse feito de ouro. Aí então, nós possivelmente estaríamos um certo milagre aqui, mas como esse não é o caso. Por favor, pode passar os slides. E também nós vamos falar de uma coisa chamada, que agora está mais nova, né? Que são as descobertas das fumarolas alcalinas. E vamos trabalhar também com a hipótese do mecanismo primeiro. O primeiro mecanismo, a primeira fonte de energia, o quimiotrófico. Então, a gente vai abordar muito isso, vai ver se isso faz algum sentido e se a composição realmente encontrado nas fumarolas pode ser encontrada no nosso corpo. Isso é uma coisa muito legal e a gente vai abordar sobre isso, tá? Por favor, pode passar. E a partir disso, nós temos agora artigos que citam também um ancestral comum, onde o Luca, um ancestral comum, que ele poderia viver em um ambiente de uma fumarola alcalina, um ambiente que teria essas disponibilidades. Então, você... O Luca seria a primeira célula ancestral da gente. Não a primeira aquela básica, assim, que é só uma vida, que foi onde gerou. Mas a primeira que, tipo assim, tem uma estrutura e a partir dela começa a sair todo mundo, sabe? Tipo, ela tem uma estrutura que conseguia evoluir, assim, a se adaptar melhor, né? Você já tem algo... Bruno. Silêncio, Luca. Que pode, um indício, que, mais ou menos a gente tem algo, um indício, um ponto que isso pode ter acontecido, é uma possibilidade. Passa, por favor. Aquele cara ali E aí eu vou encerrar aqui nessa parte, que é como você faz, por exemplo, as várias regressões de proteína, de filogenética, onde você começa a reduzir os números delas até chegar na espécie que você vê a coisa mais comum entre elas ali, e você chama de Luca, um ancestral comum. Um pouco mais, por favor. Aí você tem alguns testes, por exemplo, com ferroxidina, que é uma coisa encontrada em fumarolas que se auto-organiza em contato com a cisteína. É uma coisa muito interessante, eu vou ter uns artigos aqui para apresentar também. Eu acho muito louco quando tem alguém que gosta mesmo de química, sabe? Me choca muito alguém que gosta de química. Que imita os processos de energia, de troca de energia com a mesma quantidade de pH e a mesma quantidade de elétrons. E estes componentes são encontrados em fumarola. Eu não estou falando aqui que saiu um homem, eu não estou falando que aqui... veio da bosta. Tem dois debatedores que vão provar isso em seguida. Que saiu uma espécie de já um flagelo, eu estou falando de apenas o metabolismo, tá, pessoal? Vamos devagar. Passa, por favor, mais um. E aí, então, você tem, e eu vou parar nessa parte, a redução espontânea quando você coloca o contato com ferro e enxofre num cluster contendo concentrações baixas de cisteína. Passa só um pouquinho. E aí, então, isso indica um pouco ferro e enxofre se formam espontaneamente através de interações de ferro 2+, com ferro 3+, e enxofre 2- inorgânicos, com concentrações micromolares, ou seja, até concentrações baixas, do aminoácido cisteína em água em pH alcalino, no caso, as fumarolas alcalinas. O que eu apresentei aqui, pessoal, não é a origem da vida, a gente não pensa que o homem emergiu dali, a gente não pensa que um macaco, que um peixe, que que qualquer animal que você conhece por aí emergiu dali, não. Nós estamos falando de um metabolismo, nós estamos falando de indício de algo que ainda está no nosso corpo, que também é conhecida como mecanismos de ferro, tá? De oxirredução. Obrigado. Interessante. Não entendi bem nada, embasado. mas tudo bem. Basicamente, é difícil, eu não entendo também Eu entendi por bem. cima, eu entendi Isso. por cima, tá? Mas é que aquelas águas hidrotermais teriam, de alguma forma, os elementos ali se autocombinado pra formar alguma coisa que conseguia se... Só que eles se esforçaram muito pra uma pessoa que só vai dizer, Deus, Bíblia. Deus, Bíblia, Bíblia, Deus. Deus, Bíblia. Então vamos ver o que o Eberlin vai dizer agora? Deus, Bíblia, dinossauros herbívoros. O meu problema só é que, tipo, tem muita parada que é muito técnica nesse negócio, mas eu deixei eles falarem nesse primeiro momento, tá? Depois a gente vai pular, porque é muito parada técnica pra caralho. Valeu. É de vocês Cara, agora. assim, até pra entender, ó, a gente soltar um start. Um privilégio mesmo estar aqui, eu agradeço os 3 irmãos, agora são 2, né, pelo privilégio de participar desse debate. Quando me convidaram, eu fiquei pensando, será que vou? Mas é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de discutir química. Sensacional. O Hércules é químico, o Antônio nem tanto. E foi realmente... Começou. Vai. A primeira vez que eu Vai, Eberlin. Solta, Eberlin. Vai. Para discutir química. Então, por que eu vim aqui? Porque a gente está discutindo química. E eu sou
Marcos Eberlin, se você quiser conhecer um pouco. pouco Discutindo química, porque tu vai botar Deus no meio. mais. É o próximo, isso. Se quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho um canal no YouTube, beleza? Próximo. Aí, a oportunidade também de estar aqui é mostrar o que está acontecendo com o design inteligente e a evolução do mundo. Acho que foi uma das razões de eu estar aqui. Essa reportagem... Ou a origem da vida? Porque o cara já falou pro Ué, outro lá pois que era sobre a é, origem tá da vida, faltando, não sobre a né? evolução. Estranho, tá mudando de assunto, né? Pois é, que coisa, né? foi publicado nos Estados Unidos, no Discovery Institute, quando teve um grande debate entre o professor Farina e o James Tour. Foi interessantíssimo porque o Discovery Institute publicou esse artigo dizendo assim, olha, um sinal... Discovery Institute é aquele... Puta, tu não vai lembrar desse filme. É um cara... Nós vamos ver depois eles falando. É tipo um... Não é o Answers in Genesis, mas ele é a mesma vibe do Answers in Genesis. Uhum. Mesmíssima vibe. Eles fizeram Tá. até um documentário tentando mostrar que o Dawkins admitia que Deus existe. Que uma teoria O científica é Discovery robusta. não é do último vídeo que a gente viu do Forrest Volkai? Não lembro agora. Do Não lembro. último Pode ser que Reactivia? seja. Eu Pode acho ser. que era. Pode ser medido pela qualidade dos seus defensores. Obrigado ao suporte de muitos do Discovery Institute, o darwinismo está evoluindo. Próximo. Essa palavra não existe. Ou seja, não vamos falar sobre a origem da vida, vamos ficar fazendo ad hominems aqui, porque nós viemos aqui para fazer ad hominems e não para debater. E eles mostram o que aconteceu com os defensores da evolução ao redor do mundo. Eram grandes cientistas, grandes acadêmicos, e a gente percebe com o longo do tempo que a qualidade dos defensores da evolução Tá, mas darwiniana e a tem teoria? diminuindo drasticamente. Eu não tenho tempo Tá, de e mostrar a todos, mas teoria? Pois vocês é. podem ler a reportagem. E o que vai acontecer nessa qualidade desses defensores? Cada vez mais eles são menos qualificados academicamente, cada vez mais eles têm formação nas principais áreas de biologia e principalmente de química. Próximo. E nesse debate que foi emblemático, nós tínhamos de um lado o professor Farina e do outro lado o James Tour. James Tour é um dos maiores cientistas hoje da atualidade, ele tem um índice H de 178, ele está entre os 100 químicos mais relevantes do Tá, mundo. e quais são, E ele quais são é os argumentos? Quais são os defendendo o design argumentos inteligente. do Do outro criacionismo? lado, nós tínhamos o professor Farina. Próximo. O que foi o que aconteceu nesse debate? Foram olhar se o professor Farina era um professor. Nem sequer professor ele era, nem sequer formado ele era. Ele nem Uau, que argumento! Puta merda, hein? Que puta argumento! Esse argumento é bom. Uhum. Esse argumento é bom. O cara não era professor, logo tudo que ele falou não vale. Mas o outro que tem um monte de nome, um monte de coisinha no nome, aí sim, então Aí dá sim, certo. com certeza. Aí dá certo. Mesmo que o cara tenha Porque falado daí tu vê verdade. a qualidade Isso. dele. O cara falou verdade em todos os argumentos que ele usou, trouxe um monte de artigo científico pra provar o que ele tava falando. Mas não pode, porque ele não é professor. Ele não é professor. Sendo que o colega debatedor dele é formado em ciências sociais. E fala de química. Ai, ai. E fala de química. doutorado tinha. O principal defensor da evolução nos Estados Unidos hoje, que se sentou para debater com o James Tour, não tinha qualificação acadêmica. Que coisa. Próximo. Uau. É isso que está Tu tem qualificação acadêmica e só fala merda. acontecendo. E assim que o debate terminou, os reacts ao redor do mundo. Olha, o Farina acabou com o James Tour. Estraçalhou. E todo mundo acreditou. Por quê? Porque o pessoal não conhece mais química, não conhece mais ciência. Os defensores da evolução Então estão traz. evoluindo. Não sabem mais avaliar o que acontece no debate. Tenho certeza que amanhã sairão vários reacts. Acabando aqui vai sair react. Tá saindo agora aqui. Ó. Só que o nosso vai dizer só assim, foi só de homem. Foi só de homem. Não falou nada não com vi nada. nada ainda sobre nenhum ponto de... Nenhum argumento. Nenhum argumento, assim, que prove, que suporte o criacionismo fora a Bíblia. A Bíblia não vale. Tu não pode usar a Bíblia pra apoiar a Bíblia. Mas aí que é curioso. Nesse debate todo, eles não usaram nenhum paper, nenhum artigo, nem nada. Nenhum modelo, principalmente, que o Hércules está dizendo qual é o modelo de origem da vida de vocês. Porque eles só atacaram as ideias de origem da vida que a galera tá trabalhando. Uhum. As pesquisas de origem da vida. Eles não apresentaram nada. Eles não apresentaram uma ideia. Eles não apresentaram um artigo. Eles não apresentaram nada que suporte a ideia deles. Só coisas tentando contrariar as ideias. Porque assim, o que acontece? Do outro lado, que é a ciência, a galera tá tentando explicar. E tudo que os criacionistas fizeram foi tentar mostrar que aquelas ideias não estão certas. Que não tem problema. Não tem problema, porque pode ter outra explicação. Sim. Mas nunca não Falando que a gente aprende. não apresentaram nada que suporte a ideia deles. Só que tenta desmistificar a ideia dos outros. Viram o cara que diz ter o maior QI do Brasil? Franz Helder Santos mandou 2 pilas. Não sei quem é. Não Obrigado, sei quem é Franciela. também.
Olha só, o Antônio e o Hércules acabaram Sim. com o Marcos. A gente não tá mais conseguindo Ed avaliar Santos os mandou argumentos. 5 pilas. Traquinas, não existe mais o Belo. Eberlin, não existe mais química física. Que casal, hein? Bah, casalzão da porra. Esse aí tem que casar. Os defensores da evolução estão evoluindo. Mas, por outro lado, próximo, os Boa. defensores do design inteligente cada vez mais qualificados. E Tem um o que, cachorro que se ali. usa contra os defensores do design inteligente? Não sei. Qualificações. Olha só, o professor Marcos disse que o urânio não decai para hélio. Próximo, olha só, tem artigos científicos. O hélio é produzido principalmente na Terra por decaimento do urânio. Tem um Eu não entendo nada disso aqui, Eu também não. mas o Hércules depois prova pro Eberlin, que é químico, que o hélio não decai pra urânio. É ao contrário. Ao contrário, que o hélio decai pra urânio. Ah, não lembro Que agora. o não lembro. urânio não decai pra hélio. Isso, o urânio não decai pra hélio, isso. O que decai pra... Não lembro agora qual é o negócio, eu não lembro. Mas eu Artigo sei que ele aqui. consegue provar o contrário. Depois, se vocês vão ler, vocês podem dar um Thiago trabalho. Costa. Já se viu lá. Já se Thiago viu lá. Costa mandou 5 pilas. Sábado agora vamos ter o Watch Party. Qual será o filme? Nós- Sábado nós vamos ter live especial acompanhando o 7 de setembro. Não vai ver o filme? Tu Eu nem não botou a coloquei lista, ainda. né? Não Nem botou coloquei ainda a lista. Maria, mas não, eu já domingo vou eu vou colocar. colocar. Não, deixa, domingo eu vou colocar, Já vou colocar, calma. Então coloca agora já pra não esquecer. Eu preciso entrar no coisinha lá e eu não consigo. Senta lá no teu coisinha lá e faz. Eu tô prestando atenção no negócio aqui, vai tomar no cu? Obrigada. Te contar, olha. Próximo, é um absurdo isso. É um argumento, inclusive, usado pelos criacionistas minuto. para mostrar que a Terra é jovem. Próximo. Então, olha, por que, que eles não conseguem mais avaliar os nossos argumentos? Porque Tá, eu acho que tem uma parada que, tipo, não poderia ter tanta concentração de hélio na atmosfera se urânio pudesse decair. Eu não entendi uma parada assim. Mas eles vão explicar depois melhor. eles estão treinados, doutrinados na evolução. E não conseguem mais Esse foi o único argumento dele, tá? Esse é o único argumento que ele vai apresentar, acho que o vídeo inteiro. sair desse paradigma. Próximo. Por outro lado, quando você vai no debate científico do século, o que você percebeu? Uma qualidade díspare de defensores. Depois vocês avaliam os dois lados em termos de qualidade científica. Isso que está Olha acontecendo com o os debate de evolução e papos. design inteligente ao redor do mundo. Próximo. Olha só, no Brasil, o principal divulgador de ciência é o quê? É um geólogo, um geofísico, e coloca um biólogo para discutir a origem da vida. Isso é um fenômeno químico. A involução dos defensores da evolução é nítida, inclusive no Brasil. Terminou o Próximo. tempo, hein, Marcos? Só mais um. Professor Tá. Marcos, Ó, beleza? Bota. Vai nas top 100, Olha top isso. 100 Ridículo. universidades Meu Deus, do esse mundo. foi todos os argumentos dele. Esse foi todos os argumentos de abertura dele. A gente não encontra mais. Pierre, Quem é sobre a origem defende, da vida. por exemplo, a evolução química. São raríssimos os defensores da evolução química. Beleza. Tá bom. Valeu, obrigado. O seu tá pronto aí? Tá pronto, Pedrão? Primeiro lá, considerações. Esse cara é insuportável. Esse tiver cara pronto, eu é solto o pior tempo. que Berlim. É pior que Berlim. Boa. Ele é muito mais escroto. Beleza? Zero, pronto, vamos iniciar. Tá lá. Bom, vamos, primeiramente, muito grato ao Rodrigo e Robertinho. Fugiu. Ah, valeu, pô. Tranquilo. Eu me chamo João Paulo Reis, eu tenho um canal chamado Polímata, então se vocês gostarem do meu trabalho hoje aqui, do que a gente vai fazer, vocês vão lá, se inscrevem, ou se quiserem ir lá e logo se inscrever. Boa noite, Maurício. Beleza, passa o próximo, por favor. Eu também quero recomendar e agradecer ao Sérgio Lutzer, que colaborou, o cara que... Eu quero primeiro colocar justamente minha formação. Cientista social, mestre em ciências da religião, doutor em ciências da religião, campo de pesquisa, ateísmo. Como é que tu vai falar sobre a origem da vida? É curioso, é bem curioso. Thiago Costa, 5 pila. Credo, boa sorte pra vocês. A única coisa no evento que eu queria ver é se o Nunes vai ser vaiado mesmo, como tem sido Pois é, ventilado. né? Pensa no climão. Eu acho que ele nem vai. Eu tava vendo que o Bolsonaro falou que tá aberto pra todos os candidatos a prefeito de São Paulo participarem lá, se quiserem. Ah, o Boulos vai lá, com Eu acho que certeza. o Boulos deveria ir só de zoeira. A barba mais feia que já vi um vídeo do React, Jesus. Sou cientista social de formação, mestre e doutor em ciências da religião, e o campo de pesquisa que eu venho pesquisando há mais de 10 anos é o ateísmo, né, o sistema de crença dos ateus. E tem um artigo científico publicado na área de saúde Sistema de o quê dos ateus? Sistema de... coletiva Crença? e ciências da religião. É. Tem Não, um dentro quase desse 180 sistema de de crença formação, dos ateus, mestre tá? e doutor em ciências da religião, e o campo de pesquisa que eu venho pesquisando há mais de 10 anos é o ateísmo, né, o sistema de crença dos ateus. Não existe sistema de crença dos ateus, tá? Ser ateísta é justamente não ter nenhuma crença. Exatamente. E não pode ter um sistema de crenças quando não tem nenhuma crença. Meu Deus, eu tô torrando Entendeu? aqui dentro. Franz Helder Santos disse: design inteligente, tentativa de cientificizar o criacionismo e colocá-lo nas escolas como algo no mesmo Isso nível aí, da isso teoria aí. da evolução. Exatamente. Não é, tá? Não é. Não é. Criacionismo é, Não é. uma hipótese sem nenhum tipo de embasamento científico. E tem um artigo científico publicado na área de saúde coletiva e ciências da religião. Tem quase 180 citações. É mais do que isso, mas o Google Acadêmico só pegou essas citações, inclusive citações agora, em 2024, 2023. Pode passar o próximo. Tudo com certeza a ver com ciência, né?
Eu gostei até da propaganda que Toninho fez aí do meu artigo, porque mostra bem assim que eu não estou fora da academia, né? Eu publiquei esses 2 artigos em 2023, no ano passado. Foda-se, amigo! inclusive não- Pelo muito bem amor produzido. de Foi publicado Deus, numa revista pra ensinar eles todo trouxeram artigo que coisa, eu- não ficaram se religião. autopromovendo. Sobre a origem da vida, a biogênese, desde 2017 eu já tinha publicado um artigo em Anais chamado A Vida e o Criador, a crença dos novos ateus no mito científico da biogênese. Então isso mostra há quanto tempo Que eu já venho crença, pesquisando caralho, sobre esse assunto. crença. O próximo, por favor. Crença demanda fé. Que é o tema do livro dele, a fé dos ateus. Não tem, Onde eu, os ateus inclusive, não naquele têm artigo eu analiso fé. principalmente a Eles hipótese veem da... provas e eles acreditam nas provas. Se um dia alguém chegar e conseguir provar que a teoria da evolução estava errada, que os fósseis não se encaixam, oferecer uma teoria melhor que a da evolução, que a gente tenha todas essas fósseis, todos esses fatos, e consiga ver que, tipo, não, realmente, essa teoria se encaixa melhor que a teoria da Que evolução. não seja a Bíblia. Que a Bíblia não é prova nenhuma, né? Mas se alguém chegar e disser isso, eu jaquetinha, se alguém disser isso e provar e conseguir encaixar todas as provas que tem da evolução, vai ser aceito, entendeu? Vai ser debatido e vai ser aceito. Até o momento não conseguiram. Ô, Raul, não tem como eu acreditar que uma coisa não existe. Eu não acredito que uma coisa existe. Isso. É diferente. É diferente. Entendeu? Não é uma crença. Eu não porque tenho uma crença no inexistente, entendeu? Eu não tenho fé no inexistente. Eu não acredito que Deus... Eu não, porque eu não sou ateia. Isso. Misa é ateu. Misa não acredita que Deus existe. Isso. Ele não acredita que Deus não existe. Eu acreditei por 21 anos que Deus existia até eu ver que não tinha prova nenhuma que Deus existe. E até então eu tô esperando que me apareça uma prova consistente pra dizer que Deus existe. E Deus não apareceu até agora. Então eu não acredito em Deus. Simples. Porque não existe fato pra suportar essa situação. Simples. É só isso. 180 citações. Answers in Genesis. Exatamente. Exatamente. Inclusive teve uma... Ô, matéria escura tá aqui! Quem? Matéria escura? Ele botou aqui, ó. Boa noite, matéria escura, o professor Hércules. É o professor Hércules? Olha! Boa! Onde? Ali, o matéria escura, o professor Hércules. É o que tava falando ali antes. Aprender desenhando. Boa Cara, noite. eu comecei a te seguir Boa noite. Eu comecei a te seguir no Instagram porque eu achei muito bom esse debate e tu matou a pau nesse debate aí. Achei muito massa. Por isso que eu tava É porque ateísmo assistindo. não é uma religião, Lucas, Felipe. Ateísmo não é uma religião. Isso. Por isso que não tem lógica você ter uma religião de não acreditar em uma religião. Porque não é uma religião. Que saco, Entendeu? isso é toda vez. Não é uma religião. Então, Eu só não acredito, eu né? não entendi, então. Ele falou... tá, entendi. Tá bom, agora entendemos. Tá, entendi. É que como a gente, Boa noite, a Maurício. gente não ouve o tom de voz das pessoas, a gente não tem como entender o que as pessoas estão falando. E as pessoas já vieram e disseram tanta barbaridade nas nossas lives que a gente sempre fica com o pé atrás. Sempre com o pé atrás. Tá, vamos continuar aqui vendo o Jaquetinha. Vamos. Ah, bosta. da argila e a sopa primordial. Na minha dissertação em 2020, e que eu transformei em livro, né, que eu entreguei aqui pro pessoal, Foda-se! eu tenho um capítulo inteiro só falando disso. Passa o próximo, por favor. Que é esse daí, que é o capítulo 12, ou seja, cerca de 20 páginas só tratando desse assunto. E é uma dissertação, um texto científico, que passou por 4 professores universitários. E passa pro próximo, por favor. Pergunta sincera pro Hércules, como é que tu aguentou ficar ouvindo isso aí? E se manteve calmo ainda. Eu só tô nas aberturas e eu já tô assim, eu não aguento mais. Calma que vai piorar. Eu não aguento mais. Eu quero encerrar Ó, essa parte inicial. isso aqui é importante, tá? Ele vai falar sobre esse filme aqui, O Reconhecimento da Ignorância, tá? Eu assisti esse documentário, porque eu vi o Dawkins falando sobre ele, porque o Dawkins disse uma coisa que ele disse assim, ó, ele foi convidado pra participar do documentário e ele não se mixa pra falar. Então, ele tá dizendo que esse cara foi lá entrevistar... Esse aqui é do Discovery Institute, inclusive, tá? E aí ele fica meio que querendo dizer assim que as escolas não permitem que se ensine design inteligente nas escolas, porque elas estão tentando esconder. E os cientistas que defendem design inteligente são caçados pela academia. A ciência, como é que é? Expele eles, não deixa eles criarem. É uma inquisição da ciência. Com certeza. E aí ele meio que vem que dizer que o Dawkins não sabe como a vida começou. Claro que não. Que é a honestidade, né? O fato dele Ninguém ser sabe. honesto. Ele diz ali, confessou. Confessou. Ele disse que ninguém sabe e ele supôs assim, ó, pode ser que tenha havido pode ter, uma hipótese que tem alguém do espaço que veio e jogou vida aqui, vamos dizer assim. E aí ele deu uma lacrada bonita ali. Daí ele diz, Stein diz, então você não faz a menor ideia de como a vida começou? Ao que o Dawkins responde, não. Só não, que o Dawkins... nem eu, nem mais ninguém. Nem mais ninguém, nem mais ninguém. E o Dawkins disse que a entrevista foi editada
de uma forma que parecia que ele concordava com o que eles estavam dizendo. O Dawkins? O Dawkins falou. Falou entendi, e ele disse que ele entendi. nunca mais deu entrevista pra essa galera, pra esse tipo de Sim, tá pessoas, certo. porque ele disse assim, ó, eu fiquei puto da cara porque eles me usaram como referência pra dizer, ó, viu? Até ele concorda com a gente. Que é o que aquele cara tava falando sobre aquele arqueologia lá, Sim, o Minuteman lá. Uhum, que também eles foram, É, as pessoas isso foram aí, chamadas isso aí. com falsos Falsos pretextos. pretensão e pra falar outra coisa. E aí ele disse que ele foi lá, ele disse assim, mas você aceitou? Sim, eu aceitei porque eu ganhei uma viagem paga pro meu objeto de estudo da minha vida inteira, então eu não me importei de ter que participar desse programa. Achei muito bom. Com uma declaração muito interessante. Tem esse filme chamado Expel, que vocês podem encontrar no YouTube, onde no final do filme, por volta de 1h30, o entrevistador recebe Richard Dawkins, que é considerado o príncipe dos ateus, né? O príncipe dos ateus. Não, ele é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Aham, ele é maior nosso ateu papa. hoje na... Não, ele é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Ah, tá. Porque tinha os 4 cavaleiros do Apocalipse. Era inclusive aquela mulher que ele debateu depois, que se converteu agora. Que daí toda a discussão dela no final era tipo... Ah, mas tu tem que entender que o cristianismo é a única coisa que pode impedir o alastramento dos muçulmanos pela nossa civilização ocidental. Porque o vírus woke tá fazendo com que os jovens não aceitem que o islamismo é uma religião ruim. Meu Deus do Talvez. céu. E Nossa, ela durante a entrevista, meteu o cara essa assim, ó, pergunta uma atrás da outra, assim, ó. a respeito da vida, como a vida começou espontaneamente. E o Dawkins vai responder: nós não sabemos, ninguém sabe como começou. E o Stein insiste, né? Então você não faz a menor ideia de como a vida começou, Dawkins? Ao que o Dawkins responde: não, nem eu, nem mais ninguém. Stein repete questionando: nem mais ninguém. E imediatamente Dawkins responde: nem mais ninguém. Aí passa, por favor. Stein então lhe oferece uma outra alternativa. Nem mais ninguém porque ele não vê o negócio, né? Stein então lhe oferece uma outra alternativa. O que você pensa sobre a possibilidade de design inteligente via ser a resposta para algumas dessas questões em genética ou evolução? Aí passa. Aí veja uma resposta do Richard Dawkins, o maior ateu vivo hoje. Pode ser que isto, uma vida criada por design inteligente, possa se concretizar do seguinte modo. Pode ser que em um dado momento, nos primórdios, em algum lugar do universo, uma civilização tenha evoluído por algum processo darwiniano, até muito elevado nível de tecnologia, e tenha projetado uma forma de vida que tenha sido semeada, talvez, nesse planeta. Agora, essa é uma possibilidade, e uma possibilidade intrigante. E suponho que é possível obter alguma evidência para isso. Se olharmos para os detalhes da bioquímica, da biologia molecular, poderemos encontrar a assinatura de algum design. Lembrando que esse cara é o maior... O anão de Deus. Não, ele não tá dizendo isso. Ele tá dizendo assim, ó. Sim, tu pode encontrar indícios de um design, mas não quer dizer que isso seja real. Sim. Sabe? Tu pode encontrar indícios que depois tu vai ver que na verdade não é design, é a adaptação que acontece, né? Uhum. A estratégia deles é distorcer, por isso eu levei uma postura tapa-lacunas e fria pra eles. Deu 5 minutos e eles perderam, é verdade. É verdade, isso é muito bom no decorrer do debate. Que Ele diz que ninguém sabe certamente porque nunca viu uma live do Hércules e do Toninho que explicam exatamente como é que a vida começou, né? Fechou o tempo. Beleza. Valeu, obrigado. Beleza, então agora a gente vai pra Só que parte eles 2. não conseguem entender que, tipo, o fato de a gente ter hipóteses que não são ainda 100% comprovadas não quer dizer que a gente tá errado por causa disso. Não. Quer dizer que a gente tá tentando encontrar respostas. Ah, mas vocês não encontraram nenhuma. Foda-se, até 200 anos atrás ninguém sabia como é que era o processo de evolução. Hoje todo mundo sabe. Vocês tentam questionar ainda, mas vocês não conseguem. Por quê? Porque é uma teoria ratificada praticamente dentro da ciência. E o Sakane falou uma coisa muito interessante. Ele disse que o problema todo, e até o Darwin admite isso, é que não deveriam ter chamado de evolução. Porque não é evolução. É o quê? É adaptação. Adaptação, aham. Porque se tu usa a palavra evolução, que acabou sendo a que pegou, tu dá a entender que sempre melhora. E não vai melhorar sempre. Vai ter coisas que vão ser... Ruins. Não é ruins, mas é que, tipo, sabe, não vai ser o Apex Predator que vai ser a evolução final. Talvez é a coisa mais simples. Por exemplo, um ratinho que sobreviveu à Era do Gelo e que os dinossauros não conseguiram. Porque eles eram Apex Predators. Predadores mais fodas que tinham e eles não conseguiram sobreviver, mas o ratinho conseguiu sobreviver. Sim. Sabe? Vou ter 10 minutos aí pra dar a sua opinião aí de como começou a origem da vida, certo? Tá, Se não der fechar ainda, pode ser em 15. É 10 pra Tá, cada eles vão debatedor. ficar discutindo aqui um tempinho se é 15 ou 10 minutos. Bom, calma aí, só um minutinho. Galera, já aproveita aí, deixa o like aí na live aí, Agora, compartilhar. A põe um gente tá com pouquinho 2.100 mais pessoas na devagar, live. pra entender o que Vamos deixar o like aí eles pra que mais dizem, pessoas pelo venham. menos, né? Sim. Vamos lá, 1, 2, 3. chama a galera. Pronto aí, Miranda? Vamos lá. Então vocês viram que eles falaram dois absurdos, né? O Marquinho falando que tem que ter qualidade para se falar de ciência. E ele tá falando de urânio decai para hélio. Ele esquece que o que tem ali é decaimento em partícula alfa e sim para tório. Vocês viram isso aqui na apresentação. Os caras estão ensinando químico sobre química. Ele fala de T-Rex vegano, né? E também de... Essa me mata toda vez. Essa me mata toda vez. Porque não faz nem sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. que os O índios... T-Rex, quando ele entrou na arca, ele era vegetariano. E daí, quando ele saiu da arca, ele se tornou carnívoro. Porque o ambiente era inóspito. Foda-se! Teve horas que eu tive a oportunidade de amassar mais, mas a moderação poderia ter dado direito de resposta e mantive a postura conservadora. E uma coisa que eu notei é que assim, ó, eles... E no final eles admitiram, sabe? Que o Miranda tava na dele, tava controlado,
E os caras só fazendo ad hominem, só chamando os dois de ignorante, de imbecil, rindo na cara deles, atrapalhando o pensamento dos dois o tempo todo. Que é o E que não eles aconteceu fazem. nada. Sim, mas os caras não interviam, sabe? Tipo, e aí os dois ali, o Miranda e o Hércules, tentando se controlar pra poder passar os argumentos, e os caras deixavam os malucos ficar rindo, ficando e Porque é assim que azucrinando a eles paciência. fazem, né? São os Pablo Marçal. Meu, é insuportável. E aí o Hércules matou eles quando ele disse assim, ó, qual é o modelo de vocês? Ah, mas não sei o que. Qual é o modelo de vocês? Ah, mas não sei o que. Nós não vamos chegar lá hoje porque foi lá pelas 3 horas que aconteceu isso aí. E a gente tá recém nos 336 minutos. 36 minutos conversando. E aí, cadê o modelo de vocês? E aí eles... Ah, mas nós não precisamos de modelo, é vocês que tem que mostrar o nosso modelo. Porque eles não têm um modelo, então os outros têm que provar que o criacionismo... Que o modelo do criacionismo é errado. O que não é o que acontece, né? Quem propõe que tem que provar que é correto. E aí eles disseram, tá, mas então o modelo de vocês é a Bíblia? Daí eles não responderam. Eles não respondiam. Eles não Porque diziam. sim, porque a resposta Porque é sim. óbvio! Eles tentam pagar, não, mas nós design inteligente. Tá, mas qual é o modelo de vocês? Gisele Bündchen. Isso me quebrou muito, cara. Me quebrou Chegaram no muito. Brasil em 1500, né? E aí você vê que o Joãozinho falou que ninguém tem ideia de como a vida começou. Então vamos ver se ninguém tem essa ideia. Vamos lá. Pode passar? Eles são segundos, né? Os blocos Já, básicos da vida. trabalhando. Eu quero primeiro começar, né, falando sobre o famoso James Webb, que ele conseguiu fazer ali uma calibração por 3 metodologias diferentes, mostrando que a constante cosmológica, né, o modelo lambda CDM, né, esse lambda, ele vem da questão da constante cosmológica e o CDM é cold dark matter, ou seja, da matéria escura, mostrando que, de fato, nós temos todas as evidências de que o universo, sim, começou há 13,8 bilhões de anos. Nada de Terra jovem 6 mil anos. Ah, você não compartilhou não, né, cara? Tá rindo por Tinha quê? compartilhado não, né? É uma engrede. É um engrede, um engrede. São os idiotas. Não tava esse slide. Que eu tô compartilhando Mas agora é aqui. outra. Passa esse daí, passa. Vai passando. Isso, Sim, essa daí também é boa. A gente provavelmente vai chegar também. O Jaquetinha ficou 10 minutos falando que a célula Luca, ela não poderia existir, não sei o que, porque ela não poderia existir. Aí o Hércules falou pra ele assim, não é a Luca não é uma protocélula. A protocélula, aquela primeira que surgiu, não é a Luca. A Luca é uma célula que veio depois. Ele ficou... E morreu, sabe? Tipo, não sabia mais o que falar daí. Quebrou muito ele no meio. desse daí que eu falei, tá, galera? Que é o lambda acidente. E morreu. Vocês podem ver que tá o artigo aí com o DOI, tudo bem colocado. E aqui nós temos... Pode passar mais um? E agora nós temos a formação de galáxias do início do universo, tá, galera? Mais uma vez um artigo dizendo agora que aquele papo de que... É importante também... Ah, mas a origem não é a origem da vida. É a origem da vida porque o criacionismo parte da ideia que a vida tem 6 mil anos. Uhum. A evolução diz que a Terra, e a ciência diz que a Terra tem... O universo tem mais de bilhões e bilhões de anos. Então, tipo, tu já contradiz a origem da vida da cristão só tu mostrando que o universo é mais antigo do que eles dizem que ele é. As galáxias eram lisinhas, bem estruturadas, macias. Acabou. Agora eles mostraram, né, que os buracos negros... Cara, cala a boca, cara, tô no meu tempo, fica quieto. Cala a boca não. Aí, fica quieto, cara, tô no meu tempo. Para aí. Tem que ser assim com eles. Só que não adianta, porque daí os caras ficam pegando no pé dele que ele tava sendo grosso. Tá, mas e por que não fica pegando no pé dos outros que estão interrompendo? Não entendo também. Felder Santos mandou 5 pilas. Brasil Paralelos vai lançar um documentário para atacar as universidades Ai, públicas. coisa boa. Top. Vamos ter que fazer o Brasil Parasita 2. Matéria Escura disse, e o PAC tem uma definição de átomo, e Berlim inventou outra. Ele... A cabeça foi não dele, interromper. ele que deve ter inventado os multimundos lá. Tem que ver quando ele começa a argumentar nessa próxima contra-argumentação. Pena que é 15 minutos. Na contra-argumentação dele, que ele fica... Parece que ele tá morrendo, assim. Aí, pô, volta aí. Aí é catimba. Aí é Beleza, catimba. é o seguinte. Aí é Só não vem catimba. com esse negócio de calar. Calma aí. O que a gente Emoção, tem... pessoal, emoção, calma. Os ânimos. Exato. aí. Mas tem Não, origem não, do mas- universo. Boa noite, amigos. Parabéns pelo Meu trabalho tempo aqui. Virou rotina não no foi. momento de descanso ver os vídeos. Se eu não puder... Abraço Pode para o pé, perto de Gramado. Aqui do olha aí, ladinho, aqui do somos ladinho. Sapiranga. É, 2 cidades de diferença aí. Há 2 cidades. Vou dar 30 segundos. Coisa aqui, ó, Miranda. Mas, tipo assim, que suas luminosidades são compatíveis com todo o modelo padrão já estabelecido. Vocês podem ver aí o artigo, né, as citações, as fontes, tudo marcado que está sendo mostrado para vocês. Pode passar, meu querido. Então, galera, os blocos de formação da vida, eles são compostos aí pelos chomps, tá?
que são os elementos como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses elementos compõem tudo que nós temos como vida, né? Os principais elementos. E eles são abundantes. E nós podemos encontrar eles em todas as partes do universo. Pode passar mais um. Essa daí é a famosa estrela nascendo, né? Que o João ele sempre pediu lá no debate com o Pirulo, o Sacani e o Jaime. Então, essa daí é a estrela que está nascendo, né? A gente consegue observar isso. E ela, né, tem ali uma formação, um disco protoplanetário, galera. Essa imagem que vocês estão vendo é porque o James Webb ele opera no infravermelho, mas na verdade essa estrela ela está dentro de uma grande nuvem que seria opaca caso não fosse o James Webb. Então aí a foto da estrela nascendo, galera. Pode passar mais um? E aí, nessas nuvens de gás e poeiras, os cientistas encontraram moléculas orgânicas, né? Muitas moléculas como aldeídos, cetonas, açúcares, aminoácidos, aos montes, encontradas em nuvens estrelares. Pode passar mais um? E aqui nós temos, né, que a Terra ela se formou há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, em média, tá, galera? E nós temos o famoso urânio. O urânio decai para tório e não para hélio. Vocês estão vendo aí, né? Ele libera uma partícula alfa, que no máximo pode ser chamada de urânio decai para hélio, mas não é hélio. É decaimento para tório. É o que faz sentido. Mas não é complicado. Esse aí vai levar... Cai para hélio, é Caramba, partícula alfa. Aí, gente, para o tempo aí, gente. Corta o tempo, né? Para o tempo aí que a catimba aqui tá demais. O chororô tá demais, galera. Os caras estão chorando, os caras não estão aguentando. Calma aí. Pra não entrar aqui, eu não vou parar. Senão não tem condições, os caras estão interrompendo toda hora. A gente Cara respeitou. formado em ciências humanas, que estuda teologia e ateísmo, sabe pra que decai o urânio. Sim, sabe. Porque ele estudou, tu viu? Ele estudou a fé dos ateus. Agora vem a braba, disse o Hércules. Ele como é que é? Ele estudou o sistema de crença dos ateus, ele sabe muito. Urânio. Vamos lá, Olha que anota pau no cu. Olha que pau. Que raiva que dá, cara. Que raiva que dá. e fala na sua vez. Deixa eu continuar aqui. Até o Cogos foi mais comportado. O Paulo Cogos teve um debate mais interessante, melhor sobre isso. Mais civilizado. Porra, mano, é foda, cara. Esses caras só vêm pra bagunçar, bicho. Então, galera, esses aí são cristais de zircões, tá? Que eles contêm ali em sua composição urânio. E você consegue datar que a Terra tem, de fato, 4,5 bilhões de anos Vale de lembrar idade. que o Eberlino não acredita em nenhum tipo de datação, né? Ele É acredita Bíblia. que é Bíblia. Não, a datação de carbono é falha, a datação de urânio é besteira, todo mundo sabe. E o argumento dele é esse, todo mundo sabe que essas aí são tudo falsas. E não 6 mil anos, né? E não a idade aí de 6 mil anos. Será que ele vai usar a Bíblia como prova? Pode passar mais um? E essas moléculas orgânicas, elas são encontradas em asteroides, né? Diversos meteoritos a gente consegue encontrar, como por exemplo esse asteroide Ryugu, né, que ele mostrou carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre, 15 aminoácidos, incluindo glicina, alanina, ácido alfa, aminobutírico, foram identificados. E você vai ter inúmeros elementos encontrados em meteoritos que datam da época de formação do nosso sistema solar. Pode passar mais um? Esses aí são os enantiômeros L. Lembra lá que o Evelyn sempre fala dos enantiômeros, ele sempre fala da homoquiralidade, mas isso nós encontramos inclusive em meteoritos, como nesse caso aí do meteorito Murchison, né? Onde diz aqui, por exemplo, ó, muitos dos aminoácidos proteicos comuns em Murchison não são racêmicos, excesso de L enantiômero. Meio Nossa hipótese demais, é que os assim. impactos de cometas e meteoritos Mas é durante basicamente os estágios assim, esses elementos, e eu acredito que um aminoácido também é um elemento um pouco mais complexo, ele estava dentro de um meteoro que pode ter sido que caiu na Terra. Acredito eu que seja isso, entendeu? Entendi. Mas, e que ele consegue sobreviver em ambientes extremos como o espaço, por exemplo. Sabe? Eu acredito que seja nesse sentido que ele tá falando que eles conseguem existir. Se eles conseguem existir nesse ambiente completamente inóspito, por que ele não conseguiria existir dentro da água na Terra? iniciais da formação da Terra forneceram pelo menos alguns dos componentes do nosso sistema. Agora vem o Fatality. Isso aqui destrói o criacionismo de Terra Jovem. Isso é um sistema protoplanetário em formação. Ué! Mas o criador do design... Mais um membro! Obrigado, Franz Holder. Vai lá na descrição do vídeo de bem-vindo, tem o link do WhatsApp. Estava tudo pronto, perfeito. Não era tudo lisinho, estruturado, mas não. Nós estamos vendo um sistema protoplanetário sendo formado ao vivo, diante dos nossos olhos. Não era para ser tudo pronto. Pode passar mais um? Pois é, né? Não deveria ter sido criados novos sistemas planetários, né? Ou Deus meio que deixou as coisas... Ah, não, esqueci de fazer aquele lá, vou fazer rapidinho.
não era só aquele, nós temos vários desses protoplanetas sendo identificados, sendo formados ao vivo. Além da estrela nascendo, né, nós temos aí também mais 2 protoplanetas se formando ao vivo. Design inteligente refutado ao vivo aqui. Retcon. Terra jovem destruída. Pode passar mais um. Nesse retcon bem que Deus podia fazer Kaiju também, né? Agora a formação da membrana, galera. Mais um, por gentileza. Olha só, galera. Lembra daquele meteorito de Murchison que eu mostrei alguns slides atrás? Esse cientista, David Demer, né? Ele tirou pedaços desse asteroide e, acreditem, o material contido nele formava vesículas automontáveis. Formava uma espécie de camada protocelular de lipídios. Olha só. Montagem de vesícula membranosas a partir de compostos anfifílicos extraídos do meteorito Murchison. Dentro de minutos, os compostos começam a se organizar em vesículas membranosas com diâmetros variando de 10 a 30 milímetros. Então, assim, galera, não tem condições. Isso aqui é o próprio meteorito in natura colocado numa solução aquosa, dando origem a uma membrana. Muito fácil. Será que o design inteligente tem algo parecido em laboratório para nos mostrar? Pode passar mais um? Corretos eles. Esse daí é o modelo protocelular do Jack Szostak, né? Que é um ganhador do Nobel de 2009, em que ele vai mostrar que tendo ali os recursos, né, o material, no início da formação do planeta Terra, esse recurso, esse material poderia muito bem dar origem à vida de forma espontânea, né? Vamos mais um? Ó, as primeiras células devem ter sido simples em comparação com as células modernas, altamente evoluídas. Porque o que a galera do design da mente faz? Eles pegam as células modernas, as células atuais, evoluídas, e dizem que essa célula não pode se formar naquele ambiente. Mas a proposta nunca foi essa. A proposta é de que toda a protocélula se formou de forma simples, como nós estamos demonstrando aqui para vocês. Tá? Então, o artigo ele trata disso, de formação simples do protobionte. Pode passar mais um? Esse videozinho aí pode dar play, cara. Ele mostra um esquema diferente, né, de formação desses ácidos graxos, tá? Esses ácidos graxos eles se montam sozinhos, tudo de forma espontânea. E aí eles vão dar depois origem a membranas, né? A micelas, e essas micelas conseguem se unir, se acoplar e dar origem a vesículas. Tá tudo isso daí reproduzido. Eu comprei um granito hoje com ácido graxo. Com ácido graxo? Em laboratório. Ó, pode passar mais um? Assim, ó, de ácido graxo no granito. Lembra que o Marcos e a galera do design inteligente, eles costumam dizer, né? Que existe uma sopa ácida escaldante que nada resiste a elas. Mas nós encontramos organismos que resistem à temperatura. Maurício. Lá na descrição tem um link pro Zap Zapson. A mais de 110 graus, por exemplo, em fumarolas. Né? A gente falou disso aí, Laís, que o dilúvio já foi contado por outras civilizações. A gente viu um vídeo, eu acho, aqui, né? Ou a gente viu nós mesmos? Não, nós vimos nós mesmos, né? Do Holy Kool-Aid. Do Holy Kool-Aid. Que ele falava de 3 versões anteriores do dilúvio. Então, pode passar. Do Religion for Breakfast. E aí elas meio que se combinam, assim. Tipo, cada uma delas tem uma versão diferente do dilúvio, assim. E a da Bíblia é a última. Tá. Mais um? E também, no nosso próprio organismo, né, no nosso estômago, nós temos ali um pH ácido altíssimo. De 1,5, de 2. Um pH extremamente ácido está dentro da gente. Se vocês tomassem, por exemplo, HCl o nome, né? HCl. Uma colher desse HCl, você provavelmente não sobreviveria, né? Então isso acontece até dentro da gente. Tem bactérias no estômago, né? Exatamente. Então a vida ela pode muito bem suportar ambientes extremos, por isso que são chamados muitas das vezes de extremórfilos, tá bom? Isso aqui é importante porque 80% do que eles falam depois, vou tentar só ver o do Eberlin depois que o Hércules terminar o argumento dele, pra gente finalizar a live, porque tá ficando muito longo e a gente não viu nem uma hora ainda do vídeo. Mas, porque todo ponto a célula, ela pode sobreviver num ambiente inóspito. Eles vão ficar o tempo todo tentando dizer que não, a célula não pode sobreviver a um ambiente inóspito e basicamente isso. E não tem como ser tão complexo assim. Então todo negócio eles dizem, não, mas não tem como algo ser tão complexo, não tem algo como se formar algo tão complexo, é impossível algo se formar tão complexo, e eles vão se embananando nesse negócio aí o tempo todo enchendo o saco dos dois. Mas eu quero ver o do Eberlin pelo menos ainda. Esse aqui é muito interessante, galera, porque nesse estudo eles foram detectar, pode dar play no vídeo, isso, detectada a formação de vesículas por microscopia de fluorescência de cargas de corante encapsuladas, que se concentraram simultaneamente em nossos canais. Então esses canais eles lembram muito as formações de... Vai ficar longo isso aqui, é uma explicação processos físicos simples pode passar de protocélula, tá? Lembrando que o que a gente está falando aqui é que o protobionte, ele é plausível, nós temos o modelo dele, e esse protobionte, ele é capaz de fornecer muitas evidências de como surgiu a vida, de como ela se desenvolveu, até chegar nos organismos que nós temos hoje. E nesse experimento de laboratório, mostramos que protocélulas modelo podem prosseguir por múltiplos ciclos de reprodução, moléculas de RNA encapsuladas, representando um genoma primitivo, são distribuídas
para as vesículas filhas. Então, nós temos um modelo que apresenta funcionalidade, que apresenta resultado. Será que eles têm um modelo de alguma coisa? A resposta Não. vocês sabem que não. Pode passar mais um. Agora, esse daqui, pode dar o play no vídeo. Esse daí, galera, que vocês estão assistindo agora, é começar Vamos pular isso aqui, que isso aqui é muito específico. Tânia. Desculpa, Miranda, não vai dar. Tá. Vamos passar adiante pra ver o Hércules, depois a gente vai pro Merberlin. Esse pode ele fornecer, ter um modelo. Eu ouvi esse podcast todo em 2. Eu gostaria, inclusive, de seguir a mesma linha do Antônio, mas Vai. não seguir relacionado... Solta o slide ou pode soltar o tempo? Pode soltar o tempo, Pode mas eu soltar vou o fazer a tempo. explicação do que ele Beleza. já apresentou aqui também. E eu gostaria de ajudar o professor Eberlin, porque eu sou teísta, o professor Eberlin é teísta, e a gente acredita em Deus no caso, professor Eberlin. A questão técnica do urânio, acho que o pessoal pegou no seu pé aqui assim, ó. O do urânio, ele libera radiação do tipo alfa e decai para tório. Esta radiação do tipo Tá alfa ensinando o Merberlin, é muito bom. absorve 2 elétrons e se torna hélio. Então é só uma questão técnica da física que o pessoal pegou no seu pé, eu acho, então, viu? Então, se o senhor disser que o urânio, por exemplo, libera a radiação alfa, essa radiação alfa absorve os 2 elétrons do meio, o senhor estará certo na sua argumentação, mas acho que é mais uma questão técnica do que isso tudo. Então, como o Antônio apresentou Foi aqui, nós bonzinho, temos vários foi bonzinho. Porque o Eberlin é dissimulado. ele é bandido. modelos. O que significa um modelo? Um modelo você vai no laboratório e você testa. Ou seja, tem uma premissa, tem uma proposta, assim como as biomoléculas no espaço. Exemplo, Stanley Miller, né? A sopa ácida escaldante do professor Marcus Eberlin, sintetizou alguns aminoácidos. Inclusive, eu tenho um artigo aqui que é a revisão de Stanley Miller, logo depois, que eu posso até passar para os manos aqui, que não parou nesse tempo, depois eles fizeram mais, porque na época do Stanley Miller, o método de detecção não conseguiu identificar todas as substâncias formadas. Aí depois teve uma reavaliação de tudo isso também. Ele foi criticado também pela composição que ele usou. Então teve muita reprodução de método também. Mas é uma coisa interessante que daí você tem esses blocos de construção e o pressuposto era, isso pode ser formado de forma espontânea. Hércules, os blocos... Não sou muito fã desse debate, é colocar no mesmo nível coisas que não deveriam. O Miranda traz artigos e o Eberlin faz piadinha de homem, né? Eu acho que tem que ter, mas ao mesmo tempo, nesse caso aqui funcionou, tá? Nesse formato aqui dos dois funcionou. No do Pirula, eu não gostei. Não, no o Pirula do não Pirula, faz o sentido. Pirula caiu nos bait deles, o Pirula não conseguiu se impor, sabe? Foi muito agoniante assistir aquilo. E o Vilela também não ajudou nem um pouco, sabe? Eu sou bonzinho, mas sabia que ele ia se afundar mais ainda. blocos de construção aminoácidos são vida, não. E ninguém está dizendo que são, inclusive. Mas são os blocos de construção da vida. Isso. Aí depois você tem as bases nitrogenadas, você tem os açúcares, e aí você teria todo um processo. Mas o pressuposto básico é, essas moléculas podem e se formam na natureza tanto que já foram identificados em meteoritos. Então, quando você observa isso, e eu gostaria de lembrar uma coisa, em meteoritos não tem uma atmosfera para proteger essas moléculas. Portanto, essas Exatamente. moléculas, elas resistem até mesmo à radiação. É uma coisa muito interessante que você observa, por quê? Porque ele vai ficar dentro dos poros dos meteoritos. E o que eu estou falando é artigo científico, é detecção de moléculas orgânicas, aminoácidos, inclusive, né, professor Marcos Eberlin, são moléculas orgânicas, né, como eu e o senhor muito bem sabemos, podem ser detectadas no espaço. Mais um Então, milhão, essa é uma coisa professor muito Eberlin. interessante quando a gente observa. Agora, eu gostaria de pedir aqui uma outra coisa, que é algumas atualizações que estão acontecendo dentro da origem da vida, que eu acho que o pessoal lá do design inteligente não está muito ligado, não. Tem uns artigos novos saindo chamado Sistemas Prebióticos de Químicas, novas perspectivas da origem da vida. Foi descoberto que pequenos peptídeos podem interagir entre si, entre 2, 3, formar algumas cavidades e não uma atividade enzimática de uma proteína, mas formar uma interação com certo size. Daí eles formam uma espécie de complexo, ali vão se organizando e vai começando uma aglomeração, até porque a gente sabe que seria um grande problema você formar apenas Não sabia uma nada molécula disso. muito grande replicante se ela não tivesse um meio rico. Você sabe que isso, você chegaria ali, é um paradoxo. Ele Você fez o galope. O Ed Santos vive falando galope. Ele fez o galope, é verdade. sairia Foi desse meio. amontoando Então, um portanto, é atrás do necessário outro. que haja um sistema químico. Hoje em dia, a gente sabe, por exemplo, que as fumarolas têm um grande grau de vegano, riqueza de certas os moléculas superchats. orgânicas, e eu gostaria que o Mano lá colocasse agora a continuação do meu pendrive, da minha apresentação do meu pendrive, só para emendar algumas coisas assim, que nós temos novas perspectivas dentro da origem da vida. Bah, o cara dos Não sei se vai slides tava conseguir lá. perdido. Puta merda, cara. É, Esse rapidinho. aqui, olha, esse cara sofreu. Continuar daquela parte que eu parei, qual era? Vamos Vai ver. passando por um aí, Pedrão. Vai passando, pode passando, por favor, tá? Aí volta. Aí, ó, então assim, o que eles começaram a testar? Eles começaram a pegar partes, por exemplo, de pó da terra, barro de fumarolas, alcalino, pó da terra, né? No final das contas, a vida sim veio do pó da terra, é muito interessante essa parte. Então, eles começaram a testar esses minerais e colocar eles em contato com alguns aminoácidos. E claro que esses aminoácidos deveriam ser sintetizados naquele meio, ou seja, teria que ser possível a síntese naquele tipo de pH, naquele tipo de condição de A gente temperatura. fez uma vez um ad pro AminoApps.
É isso aí, né? É isso mesmo. E eles observaram, por exemplo, que alguns compostos de ferro, eles se reorganizavam. Galope, Esses compostos de ferro galopeira. poderiam fazer o processo oxirredutivo, que seria uma espécie do primeiro mecanismo, uma espécie do primeiro metabolismo, eu chamo de primeiro Só que mecanismo. aí que tá, é bom que eles, tipo assim, eles não conseguem responder nada daí, e eles aí eles desistem de tentar responder. Extremamente rudimentar. E na química, na origem da vida, quando a gente trabalha aqui, pessoal, nós não trabalhamos com o golem, nós não tiramos um homem do barro, nós não tiramos o monstro de Frankenstein, tá? Na verdade, você teria metabolismo e replicação. Esses seriam os primeiros passos. E aí sim a biopoese poderia, né, no caso, se provar, passar de modelo e se provar a verdadeira, que é uma coisa muito interessante, já tem estudo sobre isso. Pode passar um pouco para mim, por favor? Além disso, quando você coloca, por exemplo, esses complexos inorgânicos em contatos com, por exemplo, Mas agora tu imagina se eles pegam e replicam em laboratório a origem da vida e a gente tem ser humano 2.0. Vai ser um perigo. proteínas ou até mesmo cistinas, eles têm uma certa reorganização que faz lembrar coisas que nós temos no nosso sistema biológico, dentro das células. Faz lembrar que, assim, ó, faz lembrar dizer que é a mesma, tá? Só tô falando de forma didática, tá? Ó, vai atrapalhar. Vamos manter. Toma! Vai atrapalhar? Calma. Ó, assim, ó, então, assim, são homólogos ao que a gente tem. Panaca. E eles fazem o quê? A mesma quantidade de energia. Por quê? Porque para ter vida é necessário ter energia. Então, essa é uma questão muito interessante. E aqui você observa muito bem uma bifurcação no sistema ali, onde aquele complexo se torna a ferroxidina, ou seja, o que nós temos no nosso organismo. Eles pegam estruturas análogas minerais, que são similares ao que nós temos no organismo, colocam em contato com a molécula orgânica e reproduz com a possibilidade de um primeiro mecanismo. Claro que aqui não é completo, é um indício de um dos primeiros mecanismos. Passe, por favor. E aí, então, você tem agora as fontes hidrotermais, por exemplo, de síntese, de tentativas de síntese com esses minerais fazendo moléculas orgânicas. Pode passar essa parte para mim, que é mais escrita. Eu só fiquei sabendo então, aprender desenhando por conta do que eles falaram aqui do Sávio Torres. A gente não vai chegar nessa parte hoje. Mas é muito bom aquela parada, achei muito foda. Eu apresentei um artigo anterior que o complexo de ferro, ele se ensembla, ele se auto-organizava em contato com o aminoácido cistina. E aí, quando isso acontece, aquela estrutura inorgânica faz o autoensemblo, ou seja, agora sim você tem a ferroxidina, aquilo que você tem como os primeiros mecanismos, como das vidas mais basais. Então isso é uma coisa interessante. Responde tudo da origem da vida? Não, mas são indícios. Tem o modelo e tem uma coisa muito interessante, que são alimentos abundantes em nós também. Ponto. Lembre-se do pó da terra? A vida veio do pó da terra, né? Então é uma coisa muito bacana. E esse argumento não responde a origem da vida, assim como Hawkins disse. Ninguém respondeu a origem da vida, ninguém sabe ainda. Hawkins estava certo, sabe por quê? Porque ele não é desonesto. Não me desculpa, foi Dawkins, né? Porque, assim, ó, porque ele não é desonesto. A gente não sabe como a vida começou. Não, tá me Isso é um fato, zoando. ninguém sabe aqui. Essa é uma questão interessante, mas a questão é, a biopoese estuda a possibilidade de você vai pegando. O aprender... O que eu aprender desenhando é... Tu é o Sávio Torres? Não ia falar dele na terceira pessoa, né? Não, eu ia falar dele na terceira pessoa. Mais sobre esse canal, dale. Vamos ver. Tu ajudou o Hércules, é isso? Onde é que tá o... Não diz nada no canal, o canal é pequeno ainda. Vai falando aí, vamos falando aí que eu vou lendo depois. Os indícios e vai vendo sobre isso. Ah, tá. Além Achei disso, que ela sabe o Torres. Dizer, porra, foda pra caralho aí. Tá... Mas também tem tempo pra passar uma... Você citou, por exemplo, uma civilização avançada, né? Trazer uma panspermia induzida aqui pra Terra. Isso é o design inteligente dos antigos astronautas, né? A panspermia cósmica, quem me assiste muito lá no canal gosta, eu falo muito sobre isso. Só que a panspermia cósmica não conta, por exemplo, com um ser divino. Ela conta com uma civilização mais avançada. E se você regredir, você vai ter que perguntar se aquela civilização mais avançada surgiu de forma natural ou se um Deus criou ela ou fez ela evoluir. Então seria isso também. A argumentação eu encerro aqui porque eu não vou precisar dos 15 minutos. Na edição? Valeu. Fez aí, valeu. Professor. Olha, vamos ver o Eberlin agora, daí a gente finaliza por hoje. Deixa eu me preparar. Te prepara, que o do Eberlin é bom. O do Eberlin eu fico cansado de ouvir ele falar. Eu fui Professor, citado... você quer uma água? Alguém aí tá Não, precisando de eu uma fui água? citado explicitamente na apresentação do Antônio. Era pra ele dizer por que ele achava que a vida teria sido formada por ele pediu processo... direito de resposta? Pediu direito de resposta. Mas ele tem a resposta pra isso. Tem o tempo de Natureza não resposta guiada. dele pra Mas responder. ele quer mais tempo de resposta. E ele me acusou de ser um ignorante em química e não saber que urânio decai para hélio. Eu quero o direito de resposta. Fique à vontade, professor. Olha só. Mas por quê? Pô, já me Pois é aí que tá, ele não falou isso. Ele falou que design inteligente é design demente. Uhum. Ele chama... Não, é direito de resposta. Ah, então tá. Não, claro, você me falou que eu... Depois ele fica chamando, dizendo que o Miranda não sabe nada, que o Hércules não sabe nada, que são os burros, que são os ignorantes, e não acontece nada. Eu não sei química. Não, É que eu falei que o urânio não decai para hélio. mas Então assim, eu direito eu de não entendi resposta. essa sua Mas análise. eu ajudei, você Era só pra ele falou que, tipo por que assim, ele achava que a vida a era... qualidade dos proponentes do debate tá Bem no caindo. direito de Ô, resposta. Miranda, teve uma hora que você falou de design demente. Viu? É Exatamente. complicado isso aí. Vamos... Por conta Pode, disso. então, Olha aí, ele é o design Assim, inteligente. Marcos, sim, O Marcos a gente vai deixar esse tempo aí. Eberlin é design Vão ser 3 minutos, 3 seria minutos, uma perfeito. réplica só. E eu vou pedir a colaboração Eles especial, não assim, que vão- quando não, os outros estiverem eles falando pra gente estavam- não interromper. Eu acho assim, toda vez que Eles você eu vou for... ter réplica da interrupção. O jogo eu vou ter tem interrupção. Eu
Eu vou só Vou pular ter pra aqui, ir direto fica pra fa- Berlim, porque senão vai Sim, ficar... brigaçada Então, é tu a sempre- É legal ver bota quando meu negócio é do Hélio lá, Alan Santos cara, também. É, a 180 única minutos. brigaçada é a Isso. Alan Santos e Vamos lá. O cara simplesmente não consegue. Aí a gente faz a Vamos lá. briga, a A brigaçada. evolução espera que você não saiba química. Os elementos são definidos pelo seu número atômico. A partícula alfa tem um número atômico 2. Portanto, é hélio. Hélio 2+. No máximo pode ser chamado de hélio 2+. Não. A química diz que é hélio. E o que acontece com os dois elétrons quando recombinam com o hélio? Forma hélio neutro. O próximo slide, por favor. Quer dizer? Tem um artigo científico que diz o quê? Olha lá. Introdução. A maioria do hélio na atmosfera da Terra tem a sua origem no manto e na crosta da Terra, aonde o hélio é produzido por decaimento radioativo do urânio e do tório. Que Malafaia é psico e não sabe de psicologia, é verdade. bravata é essa? O cara Delírios de uma noite no campo. Nossa, ele vai falar isso umas 500 vezes. Delírios de uma... pega um monte de artigo, fica falando um monte de besteira e fica dizendo que, olha aqui, tá mostrado na sua frente a evolução química ocorrendo. Olha só a estrela se formando naquela figura. Miranda, Olha, o professor não Miranda sabe o morrendo que é por hélio. O que é dentro. isso, gente? É esse o tipo de argumentação Calma, que os evolucionistas têm hoje. Tentando desqualificar os defensores do design inteligente. A E ele vai pro Ed Hominem de novo, porque é só o que ele sabe fazer. única coisa que lhes resta é desqualificar o design inteligente, como tentaram fazer com o James Tour depois daquele debate. Que é só o que tu tá fazendo, que é ficar tentando desqualificar os teus debatedores. É. Olha só, o cara levanta lá e fala, partícula alfa não é hélio. Uma besteira que o cara falou naquele debate. Não, Todos não os tá ateus bom aí. começam a falar que o Marcos não sabe química, que o urânio não decai pra hélio. O cara vem no debate aqui, inclusive, repetir essa besteira, cara. O Ele próprio, te explicou, tu prestou atenção no que ele te explicou? o próprio artigo que ele está mostrando refuta ele. Claro que Mas decai não pra mostrar. hélio. Inclusive, isso é um argumento não. utilizado pelos criacionistas do É mundo que eles inteiro. pegam os artigos, selecionam a parte que interessa e foda-se o resto, tá ligado? Como Sim. todo bom sofista de merda. Pra dizer que não tem hélio suficiente na atmosfera pra tanto tempo que nós estamos aqui. Cara, para com isso. Ó, o artigo que ele está mostrando, aprendendo desenho disso, mostrando diz que o hélio escapa da atmosfera, que é o contrário do que eles defendem. Vamos estudar um pouco mais de química pra vir num debate. É, ó, helium escape from the Earth's atmosphere, the charge exchange mechanism revisited. E não ficar pondo um monte de artigo dizendo, tá aqui na sua frente. Bravata pura, gente. Um Bravata pura. Só lembrando, professor, que quem disse que não decai pra hélio é um farsante que disse que tinha 2 doutorados, doutorados. mestrado, não tinha coisa O nenhuma. cara que chegou pra mim falou assim, você tá falando um monte de bosta. Você tá falando um monte de bosta, um É monte que de ele foi merda. questionado por isso num negócio e ele quebrou. Ele tava num seminário e um cara perguntou pra ele sobre essa questão de decair pra hélio. É isso, né? E ele se perdeu e aí ele tá putaço da cara com isso, ele tá levando isso pra... Ah, entendi. Ele tá muito puto com isso. Olha só, veja só, eu fiquei quietinho lá. Não quis. Porque não sabia, né? Ficou quietinho porque não sabia. Retrucar, por quê? Porque eu tava respeitando o cara lá, mas o cara ainda sai falando. Gente, o cara entrou, um monte de gente entrou no nosso chat aí e falou assim: olha só, o Hércules vai provar lá pra você que você falou besteira. O Hércules sabe que faz, que forma hélio. Ele acabou de admitir aqui, obviamente. Então essa questão de hélio, tanto faz. O problema é esse. O que é que tá acontecendo com os defensores da evolução do mundo? Uma evolução terrível. Os caras não sabem mais química, é um monte de youtuber que não estuda, Ô, que não Marcos, sabe, esse e que foi o fica tempo dizendo do- que eu falo o besteira. tempo Agora é o meu, né? do- Eu tenho que replicar isso aí, né? Meus 3 minutos. Agora é meus 15 minutos que eu tenho que falar sobre. Meus 3 Não, deixa eu minutos. falar sobre meus 15 Meus 3 minutos. minutos que você falou, eu Eu, tenho que falar também. eu acho que é Falou justo. o quê? Eu acho que é justo É, uma ele época citou pra o cada. Hércules. É, Não, combinado gente, isso antes. não, Ó, não, mas bota, a gente combinou antes dele falar. Começou a falar, ele é a partícula alfa da discussão, pessoal. Não, não sou Isso é uma simplificação, Antônio. Você Deixa cai pra... O pessoal tá brigando é comigo, minha. Agora no. Só eu vou dar vez, cara. Obrigado, viu? Elogiando o Hércules e o Antônio. Ó, galera, fica calorado. Isso é uma- Prática dele. Antônio, Insuportável, olha de o tempo. sofisticação. E ele tá tentando explicar, nessa nave espacial, a origem do ferro, do plástico. Só isso, gente. A origem da vida é uma ciência de 5ª categoria. Por quê? Porque ela fica tentando explicar a origem do plástico, do ferro dessa nave espacial. A origem da vida tem que ser explicada na sua complexidade, porque a vida está num meio extremamente hostil. A vida, gente, é como lançar um homem pro espaço, lançar pra lua. O que No próximo. O que o Antônio tá dizendo? Olha só, gente. A gente lançou o homem pra lua no Nossa, eles tambor. trazem artigos, ele traz charge. Exatamente! Insuportável! Nessa hora eu adorei ver ele pirar. A protocélula é o tambor de Darwin. A protocélula não tem condições de sustentar um homem. Que tu mandou, a analogia dele é que tu mandou, isso que tu tá querendo dizer é que tu mandou um homem pra lua num tambor, tu tem uma protocélula que sobreviveu ao ambiente hostil. E ele vai ficar repetindo isso 750 vezes, sem explicar. Num sistema, a vida, num sistema totalmente hostil que é o meio ambiente. Isso, A vida uma é coisa de protocélula. profissional. Pra você lançar um homem no espaço, eu coloquei Não, a essa. vida não é uma coisa de profissional. A protocélula não é uma coisa de profissional. Ela é uma combinação que sobreviveu ao ambiente hostil. Caricatura no meu livro. Você tem que ter toda a sofisticação, toda a proteção. Próximo. Veja bem. Bagunça, né? Parece uma postagem de Facebook.
de Orkut. Eu fiz uma montagem em Orkut aqui. Próxima? Já foi? Olha, no meu livro, Fomos Planejados, eu falo, o que a vida precisa, gente? A vida precisa se reproduzir, ela Deixa eu precisa... provar o meu ponto com o livro que eu mesmo escrevi. Deixa eu pegar a Bíblia pra provar o que eu escrevi. Deixa eu pegar a Bíblia pra provar a Bíblia. Sabe como é que eu provo o criacionismo? Porque tá escrito na Bíblia. Tá escrito na Bíblia. Tá escrito na Bíblia. Sabe como é que eu provo a dilúvio? Tá escrito na Bíblia? Tá escrito na Bíblia. Na Bíblia. Design Armazenar e inteligente, Bíblia. processar energia, ela precisa armazenar e processar informação. Para fazer essas 3 tarefas, ela precisa de uma membrana protetora, uma membrana capaz de capturar energia externa, mecanismo para encapsular moléculas, vários canais e filtros proteicos. Não adianta aquela membraninha que o Antônio mostrou aqui, simulando num simulador, porque simulação é como papel, aceita qualquer porcaria que você coloque lá. Agora, as então, membranas... aceita todas as porcarias que tu coloca lá? Só que a simulação que é feita é tentando... Quando a simulação é feita no negócio científico, é tentando emular pra ver se funciona dentro dos padrões que tu tá tentando encaixar. Tu não vai, tipo, tentar assim, não, eu vou tentar fazer isso aqui funcionar e vou botar as contas que eu quero que dê o resultado. Tu não vai botar o resultado na frente. Quem bota o resultado na frente é o criacionismo. Ed Santos mandou 2 pila. Protocélula muito mais adaptada que o Eberlin. Obrigado, Maurício. As membranas reais não só formam duplas camadas, mas elas têm um grande problema de permeação. Ela tem que saber o que entrar, o que sair. Nós temos que ter várias e várias... Ela não começou assim. Ela foi, ao longo dos bilhões e milhões de anos, ela foi se modificando. Ela começou sobrevivendo. Ela sobreviveu. Né? Proteínas ancoradas nessa membrana. A gente precisa de maquinaria para síntese de macromoléculas, maquinaria de replicação, códigos, mecanismos. A vida é coisa de profissional. É como mandar um astronauta para o espaço. Não dá para mandar no tambor de Darwin, nessas protocélulas que o Antônio vem trazer aqui. É como Darwin, me irrita muito isso. Tambor de Darwin, o tambor de Darwin. Nós mandamos o primeiro... Não, fiquei lembrando do cara do Monkey Man lá. Era Darwin. Era Darwin. Aquele cara do Monkey Man tocava um puta de um... astronauta para o espaço numa nave extremamente de alta tecnologia. O pior, quando você vai na vida, qual é o mecanismo, o organismo mais simples existente? Eu tenho no meu livro, todos nós sabemos, é a Paligibacter, o BIC, uma bactéria. É o Marcos Eberlin, tem supostamente. 1380. Mas ele não sobrevive à pressão de um debate. O Marcos disse, pelo menos eu ganhei 2 camisas. Imagina se saísse sem nada depois de escutar isso. Mas camisa do quê? Camisa desse podcast eu não usaria. Tem 9 genes. Dá 1.308.759 pares de bases. A ciência... Outro ganhou uma camisa do tambor de Darwin. Daí era da massa. Insider? Pode ser daí. Pode ser da Insider, é verdade. Todo mundo ganha a camisa da Insider. Do aqui e agora, que a gente vai no laboratório e consegue realmente medir, refuta essas coisas de protocélulas, dessas lisossomas que são formadas em simulações de computadores. Vida é coisa de profissional. Próximo agora, esse aí eu já tava falando, né? Próximo. Gente, a protocélula teria que resistir a variações de... Como é que tu leva isso a sério? Não tem como levar a sério. Não tem como levar isso a sério. Assim, ele tá jogando só pra claque. Se tu olhar aqui o chat, é só a claque dele que concorda com ele. Porque, sabe, é muito idiota. De acidez, teria que ser protegida. Eu ganhei uma Insider e outra do T-Rex vegano. Tá. Essa invasores, bactérias. Eu usaria. De substâncias tóxicas. O oxigênio oxidaria essa protocélula. Lixo externo, se entrasse nessa célula, seria destruída essa célula. Lixo externo? Não tinha nada. Quem é que tava gerando lixo externo? Não tinha ser vivo, não tinha... Entende? Não, mas o que ele quer dizer é as impurezas da água. Entendeu? Sujeira. Tá, qual impureza? Eu não sei, é sujeira da água. Nós que criamos as impurezas. Não, mas é que tem tipo mag, sabe, tem terra ali, os negócios, assim, esse tipo de coisa, eu acho que ele quer dizer, esse tipo de impureza. Talvez algum elemento mas que matasse ela. Mas o T-Rex DKML. Sou um T-Rex vegano, DKML. Seria muito massa se fosse assim mesmo. Coitada da protocélula atacada por um emoji de cocô. A membrana também precisa resistir a variações de temperatura. Próximo. Muita fé no impossível para crer que essa protocélula, esse tambor de Darwin resistiu a tudo isso. Próximo. Tambor de Darwin. O que nós precisamos da vida? A vida é coisa de profissional. Tudo isso que eu falei para vocês é uma estrutura extremamente sofisticada. A vida do... Bota assim, essa aí é de aí. Célula no... Sim, com certeza. Com certeza. Célula no aí. Protocélula maior que o Eberlin. Não tem como aqui agora, não tem nenhuma não tem correlação com esses sonhos desenho, é verdade. Delirantes que o Antônio mostrou aqui. Próximo. Olha, muita fé no impossível para crer nessa protocélula. Próximo. Meu Deus do céu. O que a vida precisa? Para sintetizar proteínas, nós precisamos de ribossomos. Eu vou fazer algumas perguntas para ele sobre os ribossomos. Máquinas extremamente complexas que vão tricotar essas proteínas. Os aminoácidos não reagem. A origem da vida, não da vida como ela é hoje. Entre si, o ΔG é positivo. As reações interferentes com os grupos laterais... Se alimentava de hélio.
Que decaía em alface. Simplesmente não ocorreriam nesse mar primordial, nessa sopa ácida escaldante e venenosa. Sem ribossomo não tem vida. Próximo. Como é que tu sabe que era ácida Sem escaldante e ADP venenosa? Porque de acordo com o que tu acredito, foi tudo que... Não existiu isso. Entendeu? Eu vou fazer uma música que vai ser com tambor. Tambor de Darwin. Vai ser essa daí. E a gente vai ficar falando que decai. Vai ser tipo uma música do Chico Buarque que sempre é alguma coisa decaindo, sabe? Tipo, decai para não sei o que decai. Vai ser massa, vai ser massa. Não tem energia, uma máquina venenosa. Que decai para o seu... Nessa sopa ácida venenosa. Não. Vai ser uma música mais lentinha, assim. Ah, tá. Vai ser com tambor. Sopa ácida venenosa do tambor de Darwin. E aí que vai decair pro coração da morena. Defina tambor de Darwin. Absurdamente estruturalmente fantástica, que pega ADP com fosfato, prende dentro de um reator, abraça e forma a energia da vida. Próximo. Tá. Nós precisamos de robôs nanommoleculares para fazer o transporte de carga dentro dessas células. Sem transporte não tem vida. Aquela protocélula jamais sobreviveria a um sonho delirante de uma noite de verão. Um pensamento esperançoso, mera esperança que a vida refuta. Próximo. Você precisa de proteínas que sejam autoenovelantes. Essas proteínas precisam enovelar corretamente. Próximo. Para garantir que essas proteínas se enovelem, você precisa dos 20 aminoácidos. Agora, não basta, próximo, não basta esses aminoácidos terem um excesso de enantiômetro de LD, como o Antônio mostrou aqui nos meteoros. Você tem que ter um meio 100% quiral. A gente já sabe disso. Se você tiver 1%, um único aminoácido com a quiralidade certa, a proteína simplesmente não se enovela. Quiralidade errada é um veneno pra vida. Mero pensamento esperançoso. É que aí que tá, né, Maurício? Ele botou um monte de desenho que daí tu como uma pessoa simples entende e não um monte de texto que nem os outros. Por isso que ele ganhou o debate. Que uma quantidade um pouco maior de um enantiômero que vem do meteoro teria condições de formar proteínas com coerência tridimensional. Impossível. Próximo. Tenho 6 minutos só? Não, você gastou 6, na verdade você ainda tem 9. Você tem. Maravilha. Mas tá tranquilo aí. Nossa, 9 Nós temos uma quantidade mínima de proteínas que sustentam a vida. Muitas dessas proteínas, mesmo com todos aqueles aminoácidos autoenovelantes, não se enovelam. Então o que nós precisamos? De chaperonas. Proteínas que pegam essas proteínas que não se enovelaram corretamente. E a evolução é os argumentos idiotas dele que são mais proteína, vida. Ele vai ficar só dizendo que tipo, de profissional. A gente já sabe que tem precisa. A vida é coisa de profissional. Maravilhoso. A vida é coisa profissional. Para ribose delírias. Vida é coisa profissional. Isso. Vida é coisa profissional. Não vida é coisa profissional. Joga essa protocélula para possível. Isso. Tá vendo lá? Aquele cocôzinho entrando? Gente, é o lixo que mataria a célula. Próximo. Gente, quem tudo destruir, entrar água pura. Próximo. Existia esse lixo? Que lixo é esse? Descobriu o filtro. É que não se tinha formar naquela época, né? Fosfolipídio que percebe a mudança da temperatura e troca a composição dos fosfolipídios. Tem que ser diferente. Tem que ter proteína diferente na camada externa e na camada interna. Bravata, você pode mostrar um monte de artigo. Mas ciência foi feita quando pegamos a vida e fomos nocauteando os genes. O que nós descobrimos? A Paligebacter, o BIC, tem 1350. Foram reduzindo, com toda a parcimônia possível, com toda a vontade daquele desejo esperançoso de uma noite de verão para estabilizar. Fica repetindo isso eternamente, cara. Qualquer sistema que fosse mais simples. O que nós descobrimos? O design ciência de um genoma bacterial mínimo. No mínimo dos mínimos, você precisa de 250 genes. Isso é uma monstruosidade molecular. Então tudo que está sendo discutido aqui, abaixo de 250 genes, qualquer discussão que se for feita aqui, abaixo de 250 genes, não é ciência, é pseudociência. É absurdamente um desejo esperançoso, porque a própria ciência já mostrou que você precisa de no mínimo dos mínimos 250. E isso dando uma colher de chá espetacular para Darwin. Porque a vida do presente, os dados do aqui e agora mostram que você precisa de pelo menos 1354 genes. Então, gente, protocélula. O tambor de Darwin. Não dá. Só um segundo, lembrando que até hoje, nenhum experimento prebiótico formou nenhum gene sequer. Próximo. Gente, olha lá, 250 genes. Tem aí os artigos científicos aí no meu livro e tudo mais. Isso já foi uma colher de chá absurda. Ah, professor, isso aqui é um mecanismo hospedeiro que trabalhou junto. Eu achei sacanagem, porque na vez do Kogos tinha pizza. Ele falou da pizza muito. Nós tínhamos que fazer... Inclusive, eu vi o corte da pizza esses dias e pensei, porra, não fizemos o corte da pizza, rateei. O outro mecanismo hospedeiro. Aqui essa pizza, mas gula, pizza. Mas Deus sabe que eu sou fraco. Tudo era em mas no mínimo dos mínimos 250. Próximo. Gente, protocélulas. Mero desejo esperançoso. Fé no impossível de quem não sabe química. Sonho delirante de uma noite de verão. Muito obrigado. 1 minuto. Nossa. Próximo, então. Tem 1 minuto ainda. Tem 1 minuto. Mas vê o próximo aí, gente. Ó, nós vamos fazer uma... Leva esse aí embora.
Leva pra junto do seu seio. Gostaram dessa inundação de conhecimento que foi basicamente dizer, olha, a gente tem um sistema complexo agora, então a gente jamais poderia ter nascido de uma protocélula, porque ela não ia... Isso é um delírio de uma noite de verão. É, a vida é complexa, é profissional, tambor de Darwin. Tambor de Darwin. Então tá, né, galera? Vamos terminar aqui. Sonhos delirantes de uma noite na Unicamp. Já foi 1h24. Vou fazer um corte. Professor, ele vai fazer um corte. É uma imagem melhor que a outra, é verdade. Tipo a Bíblia, aceita qualquer porcaria escrita lá, é verdade. Amei, nota 2, isso aí. Não, muito boa explicação. Quando, que nem o... Como é que é o... Entubem o Eberlin, tá sem fôlego. Esse é o professor Pablo Marçal. Basicamente isso. Vamos finalizar por hoje. Lembrem-se, amanhã temos entrevista... Nos vemos amanhã. 9 horas da noite, vamos entrevistar um muçulmano aqui no canal. A gente não disse o nome dele nenhuma vez. Como é que é o nome dele? Eu não sei o nome dele. Lágrimas de Sionistas é o negócio dele. Vamos dar uma olhada nisso sionista. aí. E... Parabéns, nota dó. E sábado de tarde, às 2 horas, vamos assistir a manifestação. Contra o Xandão. A favor do X ao vivo aqui também. Vai ser muito engraçado, com certeza. Vamos trazer aqui bebidas pra comer, bebidas e comidinhas, vai ser muito divertido, tá? Mas não pode ser bebida alcoólica, senão o TikTok derruba. Não pode ser bebida alcoólica, vai ser Coca-Cola. Vai ser Coca-Cola. Doce, salgado. Picoca. A gente podia fazer uma coisa bem gaúcha, né? A gente podia fazer um chimarrão, um pinhão. E um churrasco, só um churrasco aqui dentro. A gente traz a churrasqueira aqui e a gente assa aqui pra vocês verem. Aguardo vocês todos, hein, galera? Beijo no coração de todo mundo. Tchau, TikTokers. Bye, TikTok, bye bye. TikTok foi. E agora, tchau, YouTubers. Tchau, que eu tenho que YouTube, fazer o corte pra amanhã tudo. ainda. Obrigado, Hércules, pela participação. Muito obrigada. Eu notei que tu é gaúcho, eu vi no teu Instagram também. Vamos reagir a mais trechos, né? Vamos. Apesar de, tipo assim, ouvir o Eberlin me dá... Gastura. Nossa, muita gastura. Mas depois tem ele tomando umas pedaladas bonitas que vale a pena ver. Quero ver. Obrigado pela participação de tudo. Obrigado pela participação, Hércules. Bom debate lá de vocês mesmo. Foi show de bola. Nos vemos em seguida, galera. Até amanhã. Membros, estamos no WhatsApp. Tchau.